Olá pessoal, aqui é o Éder, contador do canal Portal do Ensino Profissional. Vamos iniciar mais um vídeo tratando do Imposto de Renda Pessoa Física, no programa do Imposto de Renda Pessoa Física 2025, ano calendário 2024. Neste vídeo nós vamos falar sobre dúvidas, retirar dúvidas dos inscritos do canal. Então, para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, também curte esse vídeo, você pode colocar suas dúvidas logo abaixo aí nos comentários que a gente vai respondendo na medida possível. Então, a primeira dúvida aqui trata o seguinte: olá, recebi um RPV, porém no extrato do banco não consta o valor do IRRF, que está zerado. E agora, como devo preencher? Pode me ajudar, por favor? Bem, pessoal, vamos falar então da ficha de rendimentos recebidos acumuladamente, que seria o caso aqui no nosso inscrito. Então vamos lá para a ficha de rendimentos recebidos acumuladamente. Clicando em novo, a gente vai abrir as duas formas que a gente tem, excluídos na fonte ou ajuste anual. Então, quando você recebe no seu informe de rendimentos as informações aí do RPV, dos rendimentos recebidos acumuladamente, pode ser que venha imposto retido na fonte, pode ser que não. Então, você vai preencher as informações que você tem. Vai colocar as informações. Nesse campo aqui, que é imposto retido na fonte, você vai deixar zerado. O programa aqui vai fazer o cálculo, se for o caso, você pagar imposto. Então, novamente, quando você escolhe exclusiva na fonte, você tem que colocar o número de meses. Então, essa informação ela precisa constar no seu documento. Se tiver lá um mês, coloca um mês. Então, coloca o número de meses. E qual foi o mês de recebimento? Já respondendo uma outra dúvida, a pessoa disse que recebeu, e está a informação lá que recebeu do mês de janeiro até março. Então, qual mês que você vai colocar? Se foi apenas um valor recebido, assim, parcelado, coloca o último mês. Foi o último mês que recebeu, seria março. Então aqui você coloca o número de meses, por exemplo, 2 meses. Suponhamos que não tem imposto retido na fonte descrito, deixa zerado. Aí você coloca os valores. Suponhamos aqui que você tenha aí recebido R$ 5.000. Então o que acontece? Quando você escolhe exclusivo na fonte, esse valor ele vai ser já calculado aqui, direto aqui na ficha. Então ele vai pegar os 5.000 dividido por 2, dá 2.500. Veja que deu imposto aqui, ó, R$ 36, porque já está acima do limite de isenção, 2.500. Então ele calculou conforme a tabela do imposto de renda normal, 2.500 já está acima, então ele calculou e fez esse valor que é 36,12. Se eu escolher ajuste anual, o que acontece? Todo aquele valor vai ser jogado para a minha declaração, por ajuste anual. Então aqui, nesse caso aqui, se eu não tenho mais nenhum lançamento, vejo que compensa escolher por ajuste anual, porque ficou zerado. Mas quando você lança outros rendimentos, esse valor aqui de 5.000 ele vai somar a sua base de cálculo. Se a gente vir aqui ó, na parte do resumo da declaração, rendimentos tributáveis, melhor, cálculo do imposto, você tem a base de cálculo 6.000. Deve ter lançado em outra ficha mais R$ 1.000 aqui. Então, 5.000 ele trouxe lá do rendimento recebido acumuladamente. Então, tudo vai depender do valor do rendimento recebido, no caso, e também de quantos meses ele se refere. Porque se ele se referir a, por exemplo, 3 meses, se fosse 3 meses aqui, veja que eu não teria imposto a pagar nesse caso, porque ele vai dividir os 5.000 por 3. Então, é essa forma a gente faz o lançamento. Mais uma dúvida. Olá, tenho duas cartas. Está falando carta de crédito, né? Uma carta que dei lance, fui contemplado, não usei o crédito ainda e continuo pagando o consórcio. A outra carta é que suspendi os pagamentos. Como declaro cada caso? Bem, então a gente vai para a ficha bens e direitos. Ele tem consórcios. Vamos lá, ficha bens e direitos. Primeira situação, ele tá pagando duas cartas de crédito, esse inscrito. Então a gente vai abrir aqui. Então, a primeira carta de crédito, vamos verificar aquela carta de crédito que ele está pagando, mesmo que suspender os pagamentos. Vai colocar aqui nesse código, no grupo 99, outros bens e direitos, consórcio não contemplado, mesmo que ele esteja pagando o consórcio ou que ele suspendeu os pagamentos, desde que ele não tenha perdido o valor ainda do consórcio. Né? Porque se ele perdeu o consórcio, então vai ser um prejuízo para ele. Então ele não está mais pagando aquele consórcio. Vai colocar aqui na discriminação as informações do consórcio e informação do quanto ele pagou em 31/12/2023 e 31/12/2024. Mesmo que ele não pagou nada em 2024, deixa zerado aqui, só preenche aqui. 31/12/2023.
e situação de 31 de 12 de 2024, ele vai repetir esse valor, na verdade, né? Mesmo que ele não tenha pago nada. Ele só repete o valor anterior. Se ele tivesse pago algum valor aqui em 2024, daí ele coloca aqui somado com o do ano anterior, né? Suponhamos que ele pagou aqui 5 mil, ele pagou mais R$ 1.000 em 2024. Então aqui ele colocaria 6 mil. Mas se ele suspender os pagamentos, só repete os valores aqui do ano anterior e coloca na discriminação que os pagamentos foram suspensos e vai lançando aqui. Caso ele perca o consórcio, suponhamos que perdeu todos os valores lá, ele vai ter que zerar a situação aqui em 31 de 12 na próxima declaração. Aí vai ter uma perda patrimonial, né? Então é o primeiro caso. Outro caso, ele tinha um consórcio, foi contemplado, mas não usou a carta de crédito. Então ele não comprou nenhum bem ainda. Como que ele vai fazer? Então primeiro ele vai dar baixa aqui nessa ficha, consórcio não contemplado, vai deixar a situação aqui do anterior, do valor que ele tinha lançado, e aqui deixa zerado. E coloca na discriminação que ele foi contemplado no consórcio. Então zerou essa ficha desse outro consórcio, né? Que ele foi contemplado e não comprou o bem. E agora o que ele faz? Ele tem um crédito. O que é esse crédito? É um valor que ele tem para usar em alguma coisa. Ele vai usar esse consórcio para comprar alguma coisa. Então ele pode vir aqui e preencher aqui no grupo 5 créditos, outros créditos, e colocar na discriminação que trata-se de crédito referente ao consórcio contemplado não utilizado ainda. No valor tal, ele coloca o valor daquele crédito lá, daquele consórcio que ele pagou, quanto que ele tem disponível aqui para usar futuramente. Suponhamos que o ano que vem ele compra um veículo com esse crédito, ele vai dar baixa nesse código aqui, desse grupo, e vai lançar lá na ficha do veículo, no código do veículo. Então funciona dessa forma. Sobre o imposto de renda retido sobre o 13º. Então me perguntaram como que lança. Você vai vir aqui na ficha de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Vamos colocar um novo aqui. Então está aqui, ó, 13º. E o imposto de renda retido sobre o 13º. Lança nesses dois campos aqui, que está lá no seu informe de rendimentos. Próxima dúvida. Tive um rendimento de aplicação financeira de 2 centavos, que apareceu quando eu fiz a pré-preenchida. Preciso informar mesmo esse valor? Bem, você importou a declaração pré-preenchida, veio esse valor de 2 centavos. Provavelmente ela veio aqui na ficha rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva, rendimentos de aplicações financeiras. Deve ter vindo nessa ficha aqui, com o valor de 2 centavos. Se você realmente teve essa aplicação, deixe esse valor, não vai te atrapalhar em nada, já que veio da própria Receita esse valor. Confira realmente se é válido esse rendimento, se você teve mesmo essa aplicação financeira, você pode deixar. A obrigatoriedade é lançar valores acima de R$ 140. Abaixo de 140 não estaria obrigado. Mas não vai prejudicar em nada se deixar esse valor. Pode manter o lançamento. Uma dúvida sobre doações. Doações, foi feita a doação ou as doações ECA a idosos? Pergunta se no ano seguinte informa na ficha de doações efetuadas. Ele colocou essa dúvida lá na ficha de doações diretamente na declaração. O que acontece? Se você informar aqui os valores de doação diretamente na declaração, você faz aqui o lançamento e já faz a contribuição para aquela entidade, você não precisa lançar na próxima declaração esses valores, porque ela já está lançada aqui. Aqui nas doações efetuadas, nessa ficha de doações efetuadas, é quando você faz doações durante o ano, e aí você lança aqui no próximo ano, para aquelas entidades que são cadastradas aí, que são legais, né, para receber. Doações diretamente na declaração, o que você doar aqui já vai estar lançado, não precisa lançar novamente no ano que vem. Você vai escolher, né, a sua entidade aqui, nacional, estadual, e vai colocar o valor dependendo do quanto você tem disponível que vai aparecer nesse campo aqui, né? Então você pode fazer essa doação para o ECA ou Estatuto do Idoso diretamente, mas não precisa lançar na próxima declaração esses lançamentos feitos diretamente na declaração. Vamos lá, mais uma dúvida. Fiz a quitação do meu consórcio do automóvel em 2024. É necessário alguma informação adicional na declaração desse ano? E o valor do automóvel continuar sendo soma total das parcelas do consórcio, mesmo sendo menor que o valor da tabela FIP? Bem, você fez a quitação do seu consórcio em 2024, do automóvel. Então você já tinha recebido a carta, já era uma carta contemplada que você comprou um automóvel. Então você vem na ficha bens e direitos. E aí você tem o bem, né? O bem que você comprou, o bem imóvel ali, que seria o veículo. Então o veículo você comprou
com base naquele consórcio contemplado. Então, você vai colocar a situação em 31 de 12 de 2023, caso você tenha comprado esse veículo anteriormente, e 31 de 12 de 2024. E é isso mesmo, você coloca pelo valor das parcelas pagas. Então, pela soma das parcelas total do consórcio. Suponhamos que você pagou lá 5 anos de consórcio e deu um valor de R$ 30.000 de parcelas pagas. E o veículo, a FIP, hoje o veículo está valendo 35 mil. Não importa, você vai manter o lançamento de R$ 30.000, porque é o valor que você pagou do veículo efetivamente, através do consórcio. Então, lance o valor pago total com base no seu consórcio, nas parcelas que você pagou. Você já encerrou o consórcio, né? Parece que você adicionou tal, já encerrou o pagamento do consórcio, então lance esse valor, mesmo que seja abaixo da FIP. Mais uma dúvida aqui. Eu financei um carro para minha sobrinha, porém o documento está no meu nome. Declaro como dívida e ônus? Bem, veja só. Legalmente o carro está no seu nome. Então é como se fosse seu carro. Então você tem que lançar como se fosse seu. Aí depois, quando você transferir esse veículo para a sua sobrinha, aí você pode fazer como doação para ela. Seria uma situação mais lógica e sensata fazer nesse momento, porque você utilizou seu nome, então nunca utilize o seu CPF para comprar, principalmente de terceiros que não seja da sua própria família. Pode dar esse tipo de problema. Tá? Sempre faça com o nome da real pessoa que comprou o veículo, financiou alguma coisa, né? Então, no caso aqui, você deve lançar no seu nome esse financiamento. Quando terminar o pagamento, aí você faz essa doação do veículo e a transferência para o nome dela, do veículo. Vamos para mais uma dúvida agora referente ao valor do imóvel. Então, aqui no caso, a pessoa adquiriu o imóvel com recursos da Caixa Econômica, tanto seja com FGTS, qualquer tipo de recurso lá. Tá, a pergunta, precisa somar ao valor total do imóvel os custos do cartório, ITBI, taxa de administração paga para a Caixa Econômica? Sim, tudo isso faz parte do custo do imóvel. Você vai vir então na ficha Bens e Direitos, você vai pegar lá, né, os bens imóveis, suponhamos que tenha sido um apartamento, por exemplo, e aqui na discriminação você coloca todas as parcelas, tudo separado. Valor do imóvel, tanto foi pago, com recursos próprios, com recursos do FGTS, coloca taxas de ITBI, taxa de transferência, de cartório, de intermediários, de terceiros, comissões, coloca tudo isso e aí a soma de todos esses valores vai ser o seu valor do seu imóvel. Quanto você gastou para ter ele, mesmo com taxas e tudo. Então você coloca todos esses valores somados, que é o custo que você teve de comprar aquele imóvel. Vamos lá para mais uma dúvida. No caso da minha esposa, ela já recebeu a restituição dos impostos que declarou em 2019, 2020, 2021 e 2022, através do PERDComp. Com isso, gostaria de saber se ela deve lançar o total desses valores recebidos pela Receita 2024. Caso positivo, não devo preencher. Obrigado. Então, ela recebeu a restituição do imposto de renda referente a vários anos anteriores. Nós temos aqui na ficha rendimentos isentos não tributáveis. Você vai clicar aqui, nós temos o código referente a valores recebidos de imposto de renda. Está aqui, ó. Código 25, restituição do imposto sobre a renda de anos calendários anteriores. Então seria aqui que você vai somar todos esses valores recebidos em 2024 e vai colocar aí, referente a esses impostos recebidos de anos anteriores. Bem, pessoal, então aqui a gente encerrou essa rodada aí de dúvidas e perguntas. Para quem tiver dúvidas, pode colocar na descrição não, nos comentários, né, que a gente vai respondendo. E também pode ser que eu coloque aqui nos vídeos. Coloque suas dúvidas aí, a gente vai respondendo. Também compartilha os vídeos desse canal para outras pessoas, para que tenham conhecimento do assunto e façam declaração aí sem erros. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.